Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sou a professora Maria do Carmo, Ciências. Estou passando para vocês hoje a nossa segunda atividade, que se encontra na página 10, e nós estaremos falando sobre os estados físicos da matéria. Então, o nosso objetivo seria estudar, entender a estrutura da matéria, entender os estados físicos da matéria. Quais seriam as habilidades que nós vamos passar para vocês estudando esse tema? Que vocês consigam entender, que vocês consigam perceber as mudanças de estado físico da matéria. Tentar explicar essas transformações com base no modelo de agregação de partículas. Modelos são desenhos, são esquemas, são formas de visualização que permite um melhor entendimento sobre a agregação das partículas. Como exemplo, nós temos aqui a matéria nos três estados físicos: sólido. Vocês percebem que essas partículas que formam a matéria, elas estão muito próximas, muito aderidas, muito agregadas. Já no estado líquido, nós temos as partículas mais distanciadas uma das outras, em movimento. E, por último, temos o exemplo do gás, cujas partículas estão em movimentação, estão muito distantes uma das outras. Então, aqui nós podemos mostrar, através desse modelo, a agregação das partículas, exemplificando os três estados físicos da matéria. Bom, falando em matéria, a matéria é constituída de partículas. Que partículas são essas mesmo? São os átomos. Então, como exemplo, temos o estado sólido, o estado líquido ou gasoso. Começaremos então falando um pouquinho do estado sólido. O vegetal, a madeira. Então, ela se encontra no estado sólido e os objetos, por consequência, serão também no estado sólido. Matéria, minérios, minerais, encontrados no solo, encontrados dentro das rochas. Aqui nós temos o minério, que vai ser transformado em um objeto sólido, ele continua no estado sólido. Aqui nós temos também o minério, ouro no caso, que vai ser transformado e vai continuar no estado sólido. Já esse exemplo mostra para nós uma matéria no estado líquido, é o látex do vegetal. Ele poderá ser transformado em produtos, aqui exemplificado também no estado sólido. Bom, vamos agora dar um exemplo para vocês nesta imagem, neste slide, o exemplo do ciclo da água. Vocês vão perceber que nós temos nesse exemplo, nessa imagem, o estado líquido, estado sólido, estado gasoso. Então, um fator que interfere no estado da agregação dessas partículas é a temperatura. Se você fornece temperatura para aquele sistema, para aquele ambiente, as partículas terão um comportamento. Se você resfria, tira calor, as partículas terão outro comportamento. Então, a agregação das partículas está diretamente relacionada à temperatura do seu sistema ou do seu ambiente. Um outro fator que também é interessante lembrar é a pressão. Pressão da atmosfera, pressão daquele seu sistema. Então, nesse caso, o ciclo da água, as partículas que formam o gelo, ou a geleira, ou o iceberg, elas estão muito próximas, muito unidas. Se você oferece calor, pode ser o calor do sol aqui, elas vão se derretendo, formando água no estado líquido, cujas partículas estão em movimento. Se eu fornecer mais calor para esse sistema, essas moléculas começam a volatilizar, quer dizer, evaporar. Elas evaporam, se condensam, formando as nuvens. Se, por exemplo, passar uma corrente de ar frio nas altas camadas da atmosfera, então você vai resfriar essas moléculas que estão no estado gasoso. Resfriando, elas se transformam no estado líquido
promovendo a chuva. Se nessa região a temperatura for muito baixa, essas moléculas de água, elas vão se transformar em gelo novamente. Temos o exemplo aqui da água sendo aquecida. Então, você fornece calor para esse sistema. O calor faz com que a água entre em ebulição, ferve, vai provocar a vaporização. Se você colocar aqui uma tampa fria, imediatamente essas moléculas de estado gasoso se transformarão em líquidas. Então, são exemplos de agregação de partículas da matéria. Bom, vou falar um pouquinho para vocês desse outro modelo, ou desenho, ou esquema que mostra para vocês o que? A disposição, características dessas partículas, que elas estão intimamente relacionadas com a propriedade da substância. Isso que são propriedades das substâncias, são as características que definem que aquela substância é o ferro, aquela substância é o mercúrio, ou aquela substância é gelo, ou é um líquido. Então, essas propriedades caracterizam cada substância. E elas são definidas pela forma como elas se apresentam, pela agregação das substâncias, das partículas. Nossa percepção é o quê? Visão, olfato, nos permite ver, tocar, cheirar inúmeras substâncias em diferentes estados de agregação. Mas não nos permite ver cada partícula, a ponto de explicar por que cada substância tem características próximas. Por que não vemos as partículas? Porque nosso campo visual é limitado. Nossa visão é limitadíssima. Bom, vamos entender então esta imagem aqui que vai provocar o quê? Mudanças. Vai provocar o quê? Alterações no estado físico da matéria. Qual é o fator importantíssimo aqui? A temperatura. De acordo com o aumento de temperatura ou diminuição de temperatura, você vai percebendo que o estado físico deste material, que no caso é água, vai sofrendo o quê? Alterações. As partículas vão ter um comportamento de agregação maior ou menor, dependendo do quanto você fornece ou retira calor ou energia. Começamos então aqui mostrando. Nós temos a água no estado sólido, cujas partículas estão muito grudadas, muito próximas umas das outras. Você fornece calor, esse sólido passa por um processo chamado fusão, ocorrerá o derretimento do gelo. Nesse momento, a substância é líquida, as partículas têm uma certa movimentação, uma certa agregação entre elas, fornecendo mais calor. Você vai perceber que elas vão volatilizar, vão evaporar, nós chamaremos de vaporização. É o momento em que se formam as nuvens. E se acontecer o inverso, você vai diminuir, você vai retirar calor do seu sistema, da sua panela, do seu forno, não importa. Então, essa condensação, essas partículas que estão em constante movimento, muito distante uma das outras, elas começam a passar por um processo de condensação, onde elas vão se resfriar, virando líquido. Retirando mais calor do seu sistema, esse líquido vai passar por um processo chamado de solidificação, onde as partículas vão ficando grudadinhas uma na outra, bem grudadinhas, formando o gelo. Bom, então você viu, aumenta a temperatura, diminui a temperatura, eles passam por 3 estados físicos da matéria. E agora nós temos um outro exemplo aqui. Observe essa palavra sublimação. Sublimação é um exemplo de matérias no nosso ambiente, no caso é a naftalina, aquela bolinha branca que colocamos no armário, na gaveta, para espantar, repelir baratas e traças. Essa substância ela é sólida no nosso meio ambiente, na nossa temperatura, ela tem uma passagem direta do estado sólido para o gasoso. Vejam que o líquido ficou
ausente. Então, ela, no estado sólido, ela vaporiza e vira um gás e desaparece da gaveta. Para esse exemplo, nós falamos de sublimação. Então, entendam, os dois fatores que interferem na mudança de estado físico é a temperatura e pressão. Vamos falar do quarto estado da matéria? Quarto estado da matéria, o plasma. Aonde temos esse quarto estado da matéria? No universo. Então, acredita-se que 99% de tudo o que existe no universo está no estado plasma, o nosso Sol e outras estrelas. Então, não se esqueçam que a temperatura do Sol e de outras estrelas é muito alta, a pressão é muito elevada. Então, é um ambiente totalmente diferente do que nós conhecemos aqui, no planeta Terra. Vou falar um pouquinho do estado de agregação da matéria. O que é esse estado de agregação? Agregação lembra o quê? Aglomerado, junto, aderido, coeso. Então, a matéria pode ser encontrada nos 3 estados de agregação, sólido, líquido e gasoso. E esses 3 estados são definidos de acordo com a energia, força de coesão entre moléculas. Mas o que é energia? Energia nos lembra o quê? Calor. Calor do fogo, calor do aquecimento, calor do sol, a energia das moléculas. É necessária para colocar uma partícula naquela posição, se ela é sólida, se ela é líquida, se ela é gasosa, depende do calor que você fornece ou retira para aquela substância. E o outro fator? Fator força, coesão, aderência. São forças molecular de atração. Lembre, toda matéria é formada por átomos e que os átomos possuem prótons, nêutrons e elétrons e que existe um campo elétrico, né? Um campo de atração entre as moléculas provocada por partículas com carga negativa, elétrons, cargas positivas, prótons. Então, são as forças moleculares de atração que fazem com que as moléculas daquele líquido, por exemplo, fiquem unidas. Ok? Então, são 2 fatores importantes que garantem a agregação ou não daquela matéria. Portanto, ela vai estar no estado sólido ou líquido ou gasoso, dependendo da propriedade química daquele material. Atividades para vocês. Vocês vão citar 2 fatores que interferem no estado de agregação das partículas que formam a matéria. Só 2. Falei várias vezes sobre esses 2. Também está escrito no seu material impresso. E agora, como se chama a passagem do estado sólido para líquido e do líquido para o gasoso? E aquele que passa diretamente do sólido para o gasoso? Bom, e por último, você vai fazer um esquema com mudanças do estado físico da matéria. Você pode usar palavras, imagens, desenho. Fique à vontade, faça o seu material aí do modo que você quiser e tenha boa aula. Obrigada por tudo. Boas férias e saudade de vocês, alunos. Um beijão no coração.